Eu me chamo Leandro. Logo que eu nasci, os meus pais se separaram. E a minha mãe foi para a cidade de Parauapebas, onde ela me passou para uma família, me adotaram. Pouco tempo depois, a minha mãe foi lá e me tirou dessa família novamente, quando eu estava com 1 ano e pouco. Depois, ela tornou-me doar para uma senhora que me viu muito cheio de feridas, caroço e tal, e pediu: deixa eu cuidar dessa criança. Ela me entregou. Quando eu já estava com 3 anos, a minha mãe foi lá de novo, me trouxe para São Geraldo, que é onde eu moro hoje. E aqui nós passamos muita dificuldade. Eu tenho uma das primeiras lembranças, quando eu tinha 4 anos aproximadamente, e lá na casa onde nós ficamos hospedados, as pessoas não nos davam alimento. Então eu ruía a janela, canto de parede, porque eles faziam assim para ver se minha mãe ia embora. E eu senti, quando criança, a dor da fome. Depois eu fui adotado por um tio, morar numa fazenda. Até quando eu fui para morar na fazenda do meu tio, eu tinha um nome. Depois o meu tio achou que esse nome era feio e colocou esse nome de Leandro. Quando eu fiquei ali morando com meu tio, sendo criado, ele não tinha ali, tinha muitos filhos. E alguns tempos depois, quando já estava com 4 anos ali, eu já estava bem adaptado, a minha mãe apareceu na região para visitar alguns parentes. E aí perguntou por todo mundo, na casa de um tio vizinho, e alguém disse: e o teu filho, tu não vai perguntar? Aí ela disse: ah, cadê aquele cachorrinho, o Leandro? E aí me contaram isso, eu fiquei muito triste, porque eu estava pensando que ela estava com saudade e tal. E eu fui crescendo, ouvia muitas críticas, assim, porque eu não tinha certidão de nascimento, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, ninguém sabia qual era a minha idade, qual era o dia do meu aniversário. Quando eu tinha 12 anos, eu vi meu pai pela primeira vez. Mas antes disso, eu fugi de casa. Quando eu tinha 11 anos, eu fugi porque eu queria tentar uma vida melhor e tal. Só que não deu certo. Aí eu voltei para casa do meu tio. E com 12 anos, quando meu pai apareceu, foi que eu fiquei sabendo a data do meu nascimento. E conheci meu pai, fiquei sabendo meu sobrenome, algumas coisas desse tipo. Com 13 anos eu tornei fugir de casa. E aí dessa vez eu sofri bastante. Passei uma temporada, quase 1 ano. Eu passei fome, tive minha mala, meus pertences. Saí pra rua, quando cheguei, minha mala estava na casa do vizinho. E eu saí sem destino, sem saber para onde eu ia passar aquela noite. E fui acolhido por uma tia. Trabalhar, ganhando quase nada, só mesmo para me alimentar. Mas quando eu retornei para casa do meu tio novamente, eu decidi que ia ficar, que não ia mais fugir.
Mas lá eu fiquei sem estudar, porque a escola já não tinha mais alunos. E eu tinha estudado um tempo em Xambioá, mas perdi aquele ano porque eu não tinha certidão de nascimento para poder efetuar a matrícula. Então, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a sentir ali, tudo levar na brincadeira até ali. Não tem pai, não tem mãe, não tem. Pra mim é só brincadeira. Mas aí depois eu vi que não tinha certidão de nascimento, não era algo normal. Que eu não tinha pai, não tinha mãe, era todo mundo tinha. Então eu comecei a pensar na vida. E aí eu tinha duas opções nesse momento. Eu poderia ser uma pessoa extremamente revoltada com a situação, com tudo que me aconteceu, com todas as circunstâncias, ou eu poderia ter uma atitude de mudar de vida, de tentar transformar a minha vida. E aí eu escolhi a segunda opção, que foi tentar mudar de vida. Mas agora eu não fugi mais de casa. E aí eu deixo aqui essa dica. A gente sofre muito. Então comecei a me programar para sair lá do interior onde eu morava e vir para a cidade para estudar. Que a dificuldade de interior eu não vou contar. Eu tive uma infância muito difícil no interior. E um dia eu tomei a decisão, fui convidado para estudar aqui na rua, para morar numa casa. Alguém disse que poderia eu vir morar lá de favor. Eu disse para o meu tio, que é meu pai adotivo, e que eu o respeito e o amo muito, e cuido dele hoje, tá bem velhinho. Eu disse: tio, amanhã eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui roçando juquira. Eu não quero esse futuro para mim. Aí ele disse assim, bem bravo: olha, vagabundo, tu já foi duas vezes e voltou, e eu te aceitei. Tu vai amanhã, quer dizer que tu vai passar fome. Tu não vai arrumar emprego, porque tu não sabe trabalhar, tu é da roça. E tu vai querer voltar para cá. E eu não vou te aceitar. Faz um favor, se tu for, nunca mais pisa aqui na minha porta. Eu disse: eu vou. Mas eu vou voltar aqui quando eu quiser. E eu vim para cá, para São Geraldo. Morei de favor por aqui por muito tempo. E logo que cheguei na escola, começaram a me exigir a certidão de nascimento, certidão de nascimento, certidão de nascimento. E eu tinha 16, 17 anos. Então todos os dias, quase todos os dias, eu ia no cartório pedir para tirar minha certidão de nascimento. Chegava antes de abrir, chegava às 7 horas, abria 8. Ficava sentado, o rapaz chegava e já dizia: não dá. Eu voltava. Foi para o fórum, defensor público. Um dia, quando eu cheguei, estava sentado lá, o rapaz chegou e disse: ó, deu certo. Chama lá 3 testemunhas, nós vamos te registrar. Cadê a tua mãe? Eu fui procurar, encontrei ela e disse: umas testemunhas que eu estava precisando, me ajudaram, consegui a minha cidadania com 17 anos. Daí para cá, a minha história começou a mudar. Porque aí eu tinha documento, fiquei mais otimista, já não tinha tanta vergonha de tocar nesse assunto. E me tornei líder estudantil na escola que eu estudava, representante dos alunos. Depois fundamos, junto com outros alunos, a União Municipal de Estudantes de São Geraldo, da qual
eu me tornei o primeiro presidente. Em 2007, com 20 anos, eu me casei, tenho 2 filhos, lindo, tá aqui a fotinha deles aqui, ali do lado, né? E ali. E fui morar de favor quando eu casei, deixei de morar de favor, fui morar de aluguel. Mas 2 anos depois consegui construir essa casa onde eu estou. Aos poucos a gente vai fazendo. E depois eu fui presidente da Associação Comercial de São Geraldo, fui convidado pelos comerciantes, assumimos. Dada a nossa atuação na Associação Comercial, em 2012 eu fui eleito vice-prefeito de São Geraldo do Araguaia, o vice-prefeito mais jovem da história de São Geraldo até hoje. Em 2015 eu lancei esse livro, Lutas e Vitórias, que aqui eu detalho toda essa história que eu estou contando em detalhes, certo? Com a história desse livro, com esse texto aqui, a contracapa aqui atrás, eu fui escolhido com esse texto para conduzir a tocha olímpica. Inclusive tem um cartaz aqui, um banner. E não é lá tanta coisa, mas para quem teve uma infância como eu tive, tudo isso, poder participar daquele momento, diante de toda aquela multidão em Belém, na capital do meu estado, para mim foi um momento de reconhecimento. Conduzir a tocha olímpica, para mim foi um momento de reconhecimento ali diante de todas aquelas pessoas, depois de ser entrevistado, poder contar parte da minha história. Em 2016 eu conquistei meu primeiro diploma. O primeiro foi o de vice-prefeito, mas de nível superior o meu diploma. E em 2017 eu fui escolhido chefe da unidade avançada de São Geraldo, função que eu exerço até hoje, chefe do INCRA de São Geraldo do Araguaia. Então, eu gostaria de dizer para vocês, principalmente para os jovens que porventura estejam me assistindo, para você que está desiludido da vida, reclama muito dos problemas. Olha, você tem 2 opções também, assim como eu tive. Ou ficar reclamando de tudo, culpando todo mundo pela situação que você vive, ou você tenta mudar isso. E eu acho que a melhor opção é você tentar mudar isso. E é possível. O principal responsável pelo seu sucesso é você. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai conseguir acreditar. E talvez até tem pessoas que acreditem em você, mesmo você não acreditando. Porque eu já encontrei pessoas que acreditam na gente. Apesar de que tem muitas que não acreditam, algumas acreditam. Mas o mais importante é que você acredite em você mesmo. Nessa vida a gente vai sempre ter vitórias, assim como o tema do meu livro, lutas e vitórias. Sempre você vai passar por essas 2 fases. Mas o importante é que você continue lutando, que você continue de olho no objetivo. Tem objetivo na vida. Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? E com certeza, você tendo objetivo, você vai ser uma pessoa de sucesso. Eu concluo com as palavras do rei Davi, que disse: entrega o teu caminho ao Senhor, a Deus, confia nele e ele tudo fará. Uma boa noite.